2 Reis 2, do 1 em diante. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Saíram da onde? Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram para Betel. Foram para onde? Amém. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: olha só a questão espiritual envolvida aqui. Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Olha que interessante. Aqui eram 50 profetas da escola de profetas, porque na época havia escola de profetas. E o que era a escola de profetas? Era um lugar, como se fosse uma sinagoga antiga, onde se estudava muito a palavra e orava-se muito para se ter contato com Deus. Diga assim: ninguém é maior do que a sua vida de oração. Meus irmãos, esses homens estudavam a Bíblia, esses homens oravam bastante, jejuavam bastante. E eles tinham discernimento claro que naquele dia Elias ia ser levado aos céus. Olha que coisa maravilhosa. Elias também sabia disso. Elias tinha consciência que Deus ia levá-lo ao céu. Deus providenciou algo extraordinário para ele. A Bíblia diz que somente 2 homens foram tirados vivos da terra e levados para o céu. Qual que era o nome do primeiro deles? Enoque. Só que a Bíblia não fala como Enoque foi. A Bíblia diz que Deus o levou. Agora, na história de Elias, que é o segundo homem que foi levado, dos 2 únicos que nós sabemos ali de escriturístico, Elias, Deus fez uma... como que eu posso falar? Não foi uma coisa simples. Deus fez algo, Deus fez um enredo, Deus preparou, Deus fez um negócio cinematográfico. Deus primeiro comunicou que ia levar Elias. Olha que interessante. Deus falou que ia levar. A história se espalhou, os profetas da escola de profetas, que eram 50, também ficaram sabendo, e estava todo mundo na expectativa: esse homem vai embora hoje, como é que vai ser? Tanto que no decorrer da leitura do texto, você vai ver que eles ficavam distantes, escondidos, porque eles queriam ver a coisa acontecer. E Deus providenciou em algum determinado momento que veio uma carruagem de fogo do céu, separou Elias de Eliseu, só que Deus não levou Elias numa carruagem de fogo. Deus enviou um redemoinho de fogo também, e esse redemoinho de fogo levou Elias. Olha que coisa mais cinematográfica. Deus queria deixar claro naquele tempo que Ele queria fazer isso. Deus queria deixar evidente que Ele ia realizar algo sobrenatural. Em Betel, os discípulos dos profetas, vou ler o 3 de volta, foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Eliseu estava mal com essa história. Verso 4: então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Enviou aonde? Mais uma vez, enviou aonde? Maravilha. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Talvez no coração de Eliseu houvesse uma perspectiva de que ele iria junto. Nós não sabemos. Mas Eliseu não queria desgrudar de Elias de forma alguma. A sequência: em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Qual que era o nome do rio? Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Verso 7 vai falar que são 50 profetas. Dos 50 discípulos dos profetas, os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te honrar pela tua palavra e pedir a bênção sobre os nossos corações. Nos ajude, meu Pai, nessa noite a sermos homens que
Homens e mulheres que recebem a palavra e guardam no coração para transformar esse conhecimento em ação posterior. Nos ajude em nome de Jesus e tire de nós, meu Pai, toda distração nesse momento. Ajude-nos a nos concentrar naquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, Elias se posicionou em 3 áreas específicas. E não é à toa que o texto faz a narrativa de 3 lugares específicos. Quais são os lugares? Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Vamos falar juntos? Diga assim: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Nesses 4 pontos, na verdade são 3 cidades, mostram o posicionamento desse homem, o posicionamento do profeta Elias. E é sobre estes posicionamentos que eu quero falar com vocês nessa noite. Primeiro, a Bíblia diz que eles saíram de Gilgal. Gilgal tem um significado bíblico para nós. A cidade de Gilgal, ela representa para nós salvação. Diga assim: Gilgal representa salvação. Tudo começa com a salvação do homem, nada acontece antes. Por isso que nós falamos que o batismo nas águas é o início de uma nova vida. Amém? Quem já foi batizado nas águas, diga graças a Deus. Você sabe que no domingo, antes da Páscoa, vai ter batismo na nossa igreja, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. E eu espero que tenha mais pessoas. Uma pessoa veio me procurar no domingo, depois do culto, pedindo para a gente orar, porque ela queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador e já queria descer as águas do batismo. E isso é glorioso, porque é um sinal de avivamento no nosso meio, vidas que se convertem. Eles partiram de Gilgal. Segundo a interpretação de Moisés, no livro de Deuteronômio, Gilgal fazia parte do território onde é o Carvalhal de Manre. O Carvalhal de Manre é o ambiente onde Abraão morou boa parte da sua vida. Lembra que Abraão sentou-se, era a hora quente do dia, e 3 anjos vieram falar com ele, e um dos anjos era chamado Anjo do Senhor. Lembra dessa história? Foi no Carvalhal de Manre. Foi ali que a vida de Ló foi salva. Gilgal tem um significado de salvação, porque faz parte do território do Carvalhal de Manre, aonde o profeta, o grande Moisés, fala para nós: olha, lá no Carvalhal de Manre, aonde Moisés diz que é exatamente as fronteiras de Gilgal, aonde Abraão morou, aonde Abraão negociou com a vida de Ló e aonde houve salvação para Ló. Ló estava em Sodoma, mas a negociação da vida de Ló é num lugar ali chamado Carvalhal de Manre, que é uma micro-região de Gilgal. Gilgal significa salvação. Isso mostra para mim que Elias se posicionou na salvação do nosso Deus. Você é salvo? Você é salvo em nome de Jesus? Você sabe que a salvação ela é dividida em 3 fases, e a gente pode chamar ela de fase passada, presente e futura. A fase passada é a justificação. Você foi tornado justo quando creu em Jesus. Amém? No momento presente, você está sendo salvo no processo de santificação, que ele é contínuo. E existe um processo futuro da salvação que chama-se glorificação, que é ser arrebatado e ir para as alturas. Quem vai ser arrebatado, diga amém. Amém. Aleluia. A salvação é um ponto que nós devemos nos firmar na nossa vida e não negociá-la. O homem que não se posiciona na salvação, ele vai morrer ao longo da jornada. A palavra do Senhor no livro de Filipenses capítulo 2 diz assim, ó: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, trabalhem a salvação de vocês com temor e tremor. A salvação é algo que eu devo me posicionar nela, para que ela possa se desenvolver. Você sabia que a salvação pode ser desenvolvida? A salvação é uma semente que Deus te dá. E a partir do momento que você recebe essa semente, toda a sua vida é transformada se você cultivar essa semente. A salvação, nós temos que tomar cuidado com uma questão. A hipergraça joga toda a responsabilidade da vida do homem nas mãos de Deus e o homem se torna o isento. Nós não trabalhamos com essa linha porque isso não está na Bíblia. Nós trabalhamos a graça de forma equilibrada. A graça salvadora te salva, e a outra face da graça te desenvolve. Quem crê, diga amém. A graça que está sobre você
te torna você e torna eu indesculpáveis de nós não progredirmos na fé. Você já viu certa vez, não sei se você ainda vê moeda na sua frente. Alguém vê moeda de metal? É difícil. Quem é comerciante diz que está em extinção o negócio. Ela tem duas faces, a cara e a coroa. A graça tem duas faces, é a mesma moeda. Uma face é a salvadora e a outra é desenvolver você. É a graça capacitadora. Não tem como a gente rachar a moeda no meio e achar que ela tem valor. Você pega uma moeda de R$1 e racha ela no meio, a ponto de que você fique só com a cara e separe a coroa. Tem como você chegar no mercado e falar que essa moeda é verdadeira? Não. É isso que estão fazendo hoje. Estão separando a graça como se ela pudesse ser dividida. A graça é única. Ela salva e ela capacita. Ela não apenas salva e não apenas capacita. Ela salva e capacita. São as duas faces da graça. Nós, como temos a graça divina, nós somos puramente responsáveis por toda a ação da nossa vida. Porque Deus colocou em nós a graça. Tudo que Jesus conquistou na cruz foi a graça e Ele colocou sobre nós a capacidade de andar debaixo das mãos do nosso Deus. Por isso que no dia da nossa vida, o Senhor olha para nós e nos vê indesculpáveis do nosso não progresso na fé. Homens que não se posicionam na fé, não desenvolvem a fé, portanto, vão ter problemas lá no futuro. A palavra do Senhor no livro de Filipenses que nós lemos, diz que a salvação tem que ser colocada para ser trabalhada, colocada em ação. Lembra dos talentos? Um recebeu 2, o outro 4, o outro 5. Um recebeu 1, um recebeu 2, outro recebeu 5. É a mesma coisa. O que recebeu um, recebeu, foi dado a ele. A graça foi dada a você. Quem quer diz amém? Essa graça vai ser aquilo que Deus vai usar para nos julgar lá na frente. Portanto, eu olho para Deus e eu me sinto um homem indesculpável. Eu posso não desenvolver a minha salvação, não desenvolver a minha fé, não desenvolver a minha vida, e não posso chegar para Deus e dizer: Senhor, me desculpa, é porque a vida estava difícil. Porque para Deus é indesculpável. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar essa fé. Mas aonde trabalhar essa fé? Jesus vai deixar escrito isso. João capítulo 6. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Em Filipenses a Bíblia diz que a fé tem que ser trabalhada. Em João, Jesus diz que nós não devemos trabalhar, nesse mesmo contexto de fé e salvação, pela comida que se perece. Mas ele também diz aonde que a gente tem que trabalhar e por qual comida a gente deve trabalhar. No João capítulo 4, a Bíblia diz: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Primeiro, a Bíblia diz que a salvação deve ser trabalhada. Jesus diz que nós não devemos trabalhar por coisas perecíveis, mas por coisas que são eternas. Não pela comida que perece, mas pela comida que é imperecível. E em João 4, Jesus diz que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Portanto, fechando o ciclo, eu entendo que pôr a fé para trabalhar é fazer aquilo que Deus mandou eu fazer da melhor maneira possível. Deus olha para mim e espera, porque Deus me deu um dom quando Ele me salvou. Todo mundo tem um dom aqui. Diga, levante sua mão direita e diga: eu tenho um dom. Diga assim: esse dom não vai ser tirado, ele permanece em mim. Aleluia. Esse dom que Deus colocou em você, Deus espera que você use a tua salvação para desenvolver isso. Não é Deus que vai fazer, somos nós que vamos fazer. Nós devemos trabalhar, não pela comida que perece, mas pela comida imperecível. E a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil.
dedicados à obra do Senhor. Sabe, meus irmãos, nós não podemos ter uma mão cheia de trabalho, aonde nós buscamos apenas o nosso sustento, e espiritualmente falando, mãos vazias. Nós somos chamados pela palavra de Deus para pôr a nossa fé para trabalhar, e essa fé tem que ser operada dentro do contexto da obra do Senhor. A palavra do nosso Deus diz que Elias foi um homem que se posicionou na sua salvação. É por isso que a palavra Gilgal está lá na Bíblia, para mostrar aos homens que ali havia um homem que foi arrebatado lá no final, mas a história dele começa com ele se posicionando na sua salvação. Salvação, para mim e para você, é inegociável. A nossa salvação tem que ser guardada, protegida de todo o império das trevas. Amém, gente? Não negocie a sua salvação. Não coloque a salvação de Deus em xeque por atitudes que vão desonrar o nome do Senhor. Elias se posicionou na salvação, mas depois disso Elias foi para Betel, porque a fé, ela é dinâmica. A fé não é estática, a fé não é contemplativa, a fé é dinâmica, a fé nos leva a nos mover. A fé sem obras é morta. Em Gênesis capítulo 12, fazendo um pequeno paralelo com a vida de Abraão, a Bíblia diz que Abraão saiu da região de Gilgal e foi para Betel. Olha que coincidência. Só que na Bíblia não existe coincidência. Existe um parâmetro, existe um ensino, existe uma revelação. A palavra de Deus foi escrita de propósito para trazer a revelação. Ele sai de Manre, Gilgal, para Betel. Ele sai do lugar onde ele vê anjos, onde ele come com anjos, e ele avança para Betel. Betel na Bíblia é um sinônimo de oração e comunhão. Elias saiu de Gilgal e foi para Betel por um motivo muito simples. Ele está mostrando os posicionamentos sequenciais da vida do salvo. Primeiro ele é salvo, ele se firma na salvação e depois ele avança para um negócio chamado comunhão com Deus. Quem quer crescer na comunhão com Deus, manifeste-se dizendo alguma coisa para o Senhor nessa noite. É impossível alguém que diz que é salvo e está na posição de salvo e não avançar para a comunhão. E comunhão é um ambiente de oração, de adoração, de relacionamento. Quando Jacó foge, e ele deita, e ele dorme, ele pega uma pedra como travesseiro, ele tem um sonho da escada que liga os céus na terra, lembra disso? Os anjos descem e sobem. Quando ele acorda, o que ele chama? Qual é o lugar? Como que ele fala que aquele lugar é? Betel. Ele levanta aquela pedra como um sinônimo de honra a Deus. Ele honra a Deus ali. Assim como Abraão, em Gilgal, Abraão recebe a visita de anjos e levanta uma pedra em adoração, um altar em adoração, em honra, porque Deus veio. Quando Abraão vai para Betel, ele levanta um altar para invocar o nome do Senhor, porque Betel é um lugar que te inspira a orar e a buscar ao Senhor. Todo crente tem que se posicionar em oração e comunhão com o Senhor. Não tem como a gente dizer que a gente é crente, filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, se a gente não tem relacionamento com Ele. Nós devemos nos posicionar na oração e na comunhão com o nosso Deus. Gênesis 35 fala que Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Oração não é um monólogo, oração é um relacionamento. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Amém, gente? Até onde que é bom orar, pastor? Qual que é o ponto da oração que é bom? É o ponto que Deus fala com você. Você fala. Aí você não tem muito o que falar. Você começa a orar e a adorar a Deus, e Deus toca no teu íntimo e te fala coisas insondáveis, coisas grandes que você ainda não sabe. Se você está inquieto com alguma questão, você recebe a paz do Espírito Santo, que é aquilo que Deus vai ministrar em você na oração. Oração não é eu vomitar algumas palavras e sair com a consciência limpa que pelo menos eu orei. Oração é um relacionamento com Deus. Oração exige tempo e exige entrega. Ah, pastor, mas eu oro em todo lugar, eu oro no ônibus, eu oro no carro. Eu também oro, mas eu também fecho a porta do quarto e vou orar, porque Jesus mandou fazer assim. Nós não podemos desenvolver uma teologia tão aberta a ponto das pessoas começarem a acreditar que aquilo que Jesus ensinou pode ser colocado em segundo plano. O importante é a prática da vida. Você tem que orar em qualquer lugar, mas você tem que ter um lugar de oração sozinho com Jesus. O nome disso é comunhão com Deus. Amém, gente? Ah, mas eu tenho comunhão em todo o tempo. Você tem metade.
Seu celular toca, seu filho chora, sua mulher chama, a demanda da vida te chama e você tem que parar a comunhão e ir atender alguém, certo ou errado? Às vezes você está ali, está na mesa da sala, você está sentindo a presença de Deus, você está orando, teu filho chora, você fala assim, amém Senhor, aleluia, agora eu vou atender meu filho. Cortou. É por isso que não vale só isso. Não é que não vale, não é suficiente. Você tem que ter um lugar sozinho, onde ninguém vai te interromper, onde você pode se alongar com Deus. Se o Netflix deixar, se o Facebook deixar. Um parênteses aqui. Todos nós temos tempo de sobra. E nós investimos o tempo aonde nós achamos que é mais importante. Não gaste o tempo da sua vida com coisas que não valem nada. Só para você dar uma relaxada, vai que você precisa falar isso para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, não gaste tempo com coisa que não vale nada. Gente, não gasta. Nosso irmão, esqueci o nome dele, Ailton, trouxe aqui dados de quanto tempo as pessoas jogam no lixo. E vamos ser honestos, isso reflete todo mundo. Um homem de Deus chamado Leonard Ravenhill, foi um grande homem americano, ele disse assim: como alguém pode querer ser cheio do Espírito Santo no domingo à noite, se a tarde toda ele ficou assistindo televisão? Era o começo do boom da televisão nos Estados Unidos. Tem como dizer que ele estava errado? Não tem. Sabe, nós temos que dedicar tempo naquilo que realmente vai trazer progresso. Não no meu interesse particular, mas no interesse daquele que me salvou. O Senhor está nos chamando para tempos de comunhão maiores. Eu não sei se você já percebeu, mas há um mover na nossa igreja. O Senhor está falando, se retirem para orar, vamos orar. Estava conversando com o pessoal do louvor sobre isso antes do culto começar. Ontem estávamos orando com o pessoal do louvor, amanhã vamos orar com o diaconato. A igreja, o ministério está sendo chamado para orar, porque Deus quer fazer coisas grandiosas, e Ele vai fazer em nome de Jesus, mas não sem oração. Não sem oração. Gente, porque ao longo de toda a história, grandes homens se derramaram em oração, e eu acho que Deus vai fazer na minha vida sem eu orar. Só um espírito de arrogância muito grande no meu coração me levaria a pensar isso. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas provações que nós, mas ele orou fervorosamente. Sabe qual que é a diferença de orar fervorosamente? Eu vou te mostrar uma oração que não é fervorosa. Se Elias não fosse fervoroso, ele oraria assim: Senhor, se o Senhor quiser, não faça chover. Amém, obrigado. Não é fervoroso. A Bíblia diz, ele orou fervorosamente. Eu acredito que ele tenha orado da mesma forma com que ele orou para que chovesse. Ele orou para não chover, depois orou para chover, lembra disso? Quando ele orou para chover, sabe qual foi a posição dele? Aquela posição fetal, onde você dobra os joelhos e bota o rosto no chão. E ali você ora, você coloca o rosto no chão em sinal de humilhação e clama ao Senhor. Você ora. No caso dele, ele orou desta forma. Não foi uma oração assim: Senhor, enquanto eu vou ali estourar minha pipoca para assistir meu filme, lembra que o Senhor, meu pai, não faça chover hoje. Não faça chover. Aí eu vou lá, como minha pipoca e desligo de tudo aquilo. Não. Quando ele orou para chover, ele orou e levantou e falou assim: agora vai ver se vai chover. Aí o moço dele orava, não tem nuvem. Ele continuava orando, e depois de um tempo: agora vai ver de novo se está chovendo, vai chover. Não vai chover, Elias, então eu vou orar de novo, eu vou orar, agora veja se vai chover. E o homem falou: eu vejo uma pequena, do tamanho da mão. Não era isso aqui, tamanho da mão de um homem, é isso aqui, do tamanho da mão de um homem. E Elias falou: agora corre, porque vai chover. Antes deles descerem a montanha, a chuva já estava acontecendo. Mas talvez a teologia da graça contaminou tanto as pessoas da nossa geração que a gente acha que Deus vai fazer sem oração. Tem uma pessoa muito louca que chegou a dizer esses tempos que na verdade é agora que a igreja entendeu a revelação da graça, que ninguém tinha entendido antes. Olha só, como dizia, é muito burro.
dizia o italiano da gema, é muito burro. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Que nós somos a única geração que entendeu a Bíblia e nenhuma outra geração entendeu. Eu fico olhando, eu fico pensando, imagine se Jonatas e Eduardo pudessem enxergar um homem pregando isso. Ele não entender a graça. 4.000 quilômetros no lombo de um cavalo para pregar o evangelho. Não entendeu a graça. Olhasse para John Wesley, o homem que no início do seu ministério viveu um momento de grande desgraça na sua sociedade. Inglaterra era uma desgraça na época dele, no início. Quando ele morre, tinham apenas alguns bares abertos em toda a região do país. Milhares de pessoas, cultos com 20.000 pessoas. Há mais de 100 anos atrás, olhar para ele e falar, você não entendeu a graça. Nós é que entendemos a graça. É de bater, não é verdade, gente? Não existe outro caminho, gente. O caminho é o caminho antigo. Diga assim, o caminho é o caminho antigo. É o caminho da palavra, a gente não tem outra. Esse homem entendeu o que era a oração. E quando nós entendermos e vivermos o que é a oração, nós vamos experimentar grandes poderes e grandes milagres do nosso Deus na nossa vida. Elias se posicionou na guerra, ele foi para Jericó. Quando ele sai de Betel, ele vai para Jericó. Jericó foi o palco da maior e mais importante batalha dos israelitas na conquista da terra para o nosso Deus. Eles entram em Jericó e a vitória de Jericó é chave. Jericó é lugar de batalha. O homem é salvo, ele se posiciona na salvação, ele avança, ele se posiciona em oração e comunhão, e ele avança e vai para a guerra. Não sei se você lembra, mas domingos nós falamos que o chamado do Evangelho não é um chamado para termos uma cama confortável para dormir, mas uma guerra para guerrear e vencer. O Senhor nos chamou não para nós sermos aqueles crentes, hoje em dia se chama, eu achei muito engraçada essa expressão que eu não conhecia. Nós não somos chamados para ser aqueles crentes Nutella, que qualquer coisa, eu achei engraçada essa expressão, né? Aquele crente doce, adocicado, que tem dificuldade de encarar a vida como ela é. O Senhor nos chamou não para a gente ter uma caminha fofa em casa, Ele nos chamou para guerrear as guerras. Enquanto você viver nesse mundo, você vai ter batalhas para vencer, e vai vencê-las em nome de Jesus. Um homem que se posiciona da batalha é um homem que não olha para a sua casa e diz, não, tudo bem se as pessoas quiserem fazer o que quiserem. Não, é o homem no estilo Josué. Façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pronto. Isso é posição. Isso é coisa de macho fazer. Isso é coisa de macho na fé. Não estou falando machismo, essas coisas. Coisa de homem. É coisa de gente que sabe o que está fazendo na vida, dizendo, não, a minha casa vai junto. Eu sei quem é Deus, eu conheço o Senhor, e a minha família não vai ficar fora desse negócio. Porque tudo que é bom, a nossa família tem que participar junto, amém, gente? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso juntos, diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Guerreie, meus irmãos. Tem gente que não gosta do confronto. É impossível você crescer na fé sem confrontar. Impossível. Nunca você vai conseguir convencer o diabo de deixar de ser diabo. Assim, diabo, vamos fazer o seguinte, eu não brigo com você, você não briga comigo. Aí você não toca na minha família, eu não vou falar mal de você para ninguém. Você também não me enche as paciências, não toca na minha casa, eu vou ficar tranquilo. Existe um acordo como esse? Então é guerra. Mas quem determinou que seria a guerra? Deus. Porém, inimizade entre ti e ela, entre a tua descendência e a descendência dela, acabou, é guerra, não tem amizade. E eu não sei você, a minha Bíblia diz que nos últimos dias as coisas seriam um pouco piores do que eram antes, certo ou errado? Não imaginem que a feitiçaria diminuiu porque os feiticeiros cansaram de servir ao diabo. Nós nunca presenciamos uma sociedade tão mística e satanista como a sociedade atual. Nunca. E se nós nos tornarmos frouxos na batalha, o diabo não tem problema algum em levar algum da nossa casa. Por isso que uma vez alguém me perguntou, mas vocês ministram ceia para criança? É claro. O traficante nega uma balinha de crack para uma criança? O diabo olha para uma criança e fala, eu respeito ela? Não.
Se o diabo tem a ardilosidade de pegar uma criança e pervertê-la, eu tenho a graça divina de ser simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Eu vou pegar essa gurizada e vou pôr no reino. Nós vamos abrir o altar, eles vão subir, eles vão fazer o culto deles, eles vão amar o evangelho de Jesus Cristo. Eles vão amar a igreja de Cristo, porque a gente tem que ser esperto. Esperto como uma cobra. Os dias são maus. E nós não podemos deixar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família à mercê de obras satânicas. Não. Nós somos chamados para avançar. Em Mateus capítulo 10, a Bíblia diz, eu vou repetir esse texto que eu falei no domingo, porque o Senhor está insistindo nisso conosco. Eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam espertos como cobras e sem maldade como pombas. Seja simples como uma pomba, esperto como uma serpente. É assim que o Senhor nos chama para ser. Esse homem, Elias, esse homem se posicionou. Jericó era um ambiente, é uma palavra que chama a guerra. Esse homem se posicionou nas batalhas de Deus. Quando a nação inteira se perverteu, mesmo que ele estava com seu espírito quebrado. O que é espírito quebrado? Depressivo. Biblicamente, quando alguém está com o espírito quebrado, ele está sem força para avançar. Quando o espírito dele estava quebrado e ele foi para a caverna e Deus restaurou ele lá, ele volta e ele faz, depois disso, depois de enfrentar grandes guerras, o espírito dele pode ter se abatido, mas o Senhor o restaurou. Deus vai restaurar você de todas as suas batalhas, de todas as suas guerras. Deus vai te fortalecer. Não tenha medo de enfrentar as batalhas que Deus te deu para enfrentar. Não, pastor, mas eu sou um homem da paz, eu não tenho batalha nenhuma. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa batalha não é contra pessoas, é contra demônios, contra obras espirituais nas regiões celestiais. Um homem que se posicionou na batalha. Esse homem se tornou um exemplo para nós de posicionamento. Ele se posicionou na sua salvação e não a negociou. Ele se posicionou na oração e não voltou atrás. Ele se posicionou na guerra e não voltou atrás. Agora ele vai cruzar o Jordão. E Jordão para nós é um símbolo no Antigo Testamento escondido do arrebatamento da igreja. Ele foi arrebatado no Jordão. Quando todos nós cruzarmos a última linha nesta vida, entraremos em qual ambiente? Na terra prometida. A última divisão geográfica entre Josué e a terra prometida foi o rio Jordão. Quando eles cruzaram o Jordão, eles estavam dentro da terra. O último obstáculo antes do Jordão era período de peregrinação. Período de peregrinação, que é o período atual nosso. Agora, quando a gente entrar na terra prometida, tudo vai ter terminado em nome de Jesus. A gente vai receber o nosso galardão, é na terra prometida. Hoje nós recebemos o maná que cai do céu em tempos de peregrinação. Mas quando entrarmos na terra prometida, entraremos naquilo que é nosso para a glória do nome de Jesus. Se não desistirmos. Preste atenção. Elias se posicionou nessas 3 áreas: Gilgal, Betel, Jericó. Salvação, oração e comunhão com Deus e batalha. O resultado, ele cruzou o Jordão. Ele tomou avante, ele tomou posse do reino de Deus na vida dele. Não é diferente para nós. Mas se você e eu não nos posicionarmos, ficaremos olhando os outros se posicionando e não teremos o que é nosso em Cristo Jesus. Deus e o reino de Deus buscam homens que se posicionam.